Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise aqui com a gente. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, convenhamos, raramente entra na pauta daquela sua reunião de diretoria, mas que está ali sentadinho na cadeira do lado em quase todo escritório de alto nível. A gente vai falar sobre o custo emocional do sucesso. Sabe aquela dinâmica de quem parece que conquistou absolutamente tudo na carreira, mas no meio do caminho meio que perdeu a si mesmo? Pois é, se você está aí na liderança sentindo o peso daquela cobrança diária por alta performance, fica aqui. A gente vai entender o que realmente rola nos bastidores de uma mente que vive focada 100% em resultado. E para começar, eu quero jogar essa pergunta aqui para você. Quem sou eu quando ninguém está esperando performance de mim? O que é louco sobre essa reflexão é como ela costuma assombrar a gente que, no papel, é extremamente bem-sucedida. Sabe quando aquele teatro corporativo dá uma pausa? A última call do dia acaba? As demandas param por um segundo? É nessa hora que essa pergunta silenciosa aparece. E ela assusta, viu? Porque ela exige um tipo de resposta e de conexão emocional que, cá entre nós, você não vai achar em nenhuma daquelas planilhas de metas da empresa. O que nos leva à nossa primeira sessão, o preço do alto desempenho. Aquela lacuna silenciosa entre o sucesso e a verdadeira realização. O ponto-chave aqui é o contraste gigante entre duas realidades na vida de um líder. Olha só. De um lado, a gente tem essa busca incessante por construir uma vida admirada. E vamos ser honestos, o mundo corporativo bate palma para isso, né? Ele recompensa o foco no reconhecimento, a conta bancária gorda, o cargo de peso, a influência. Mas do outro lado, existe uma necessidade muito humana de habitar uma vida verdadeira, uma vida focada em conexão interna, em estar presente de verdade. O problema é que, desde cedo, o mercado ensina a gente a focar só na performance, esconder a vulnerabilidade, segurar a onda e ir para cima. E o resultado dessa conta? Uma sensação bizarra de que você está distante de si mesmo. A vida vira uma vitrine linda para os outros, mas muitas vezes vazia para quem está do lado de dentro. Vamos para a nossa segunda sessão, o medo por trás do controle. Afinal, o que se esconde debaixo dessa máscara de força o tempo todo? Quando a gente analisa os bastidores dessa necessidade de controlar tudo na rotina, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Atrás de toda essa rigidez da liderança, adivinha? Quase sempre tem muito medo. E olha como ele se divide. Primeiro, tem aquele pavor de desacelerar, como se tirar o pé do acelerador fosse um atestado de fracasso. Segundo, o medo de perder relevância num ambiente que engole a gente vivo. Terceiro, aquela tensão constante de decepcionar as expectativas dos outros. E o quarto, esse dói mais. O medo de olhar para dentro e encarar aquelas partes de nós mesmos que a gente silenciou para conseguir chegar e se manter no topo. Ignorar esses medos é pedir para construir uma vida só para funcionar no piloto automático. O corpo opera, a agenda está lotada, os números são incríveis, mas a alma começa a sentir uma sede profunda de sentido. E é aí que entramos na sessão 3, a armadilha da persona, a armadilha psicológica da nossa máscara social. Para a gente sacar isso direito, vamos pegar emprestado esse conceito da psicologia do Carl Jung. O termo persona é literalmente isso, a máscara social que a gente cria para ser admirado, aceito ou respeitado. Como líder corporativo, você provavelmente vive imerso nesses ambientes super exigentes, onde absolutamente tudo gira em torno de manter a imagem, buscar a validação externa e sustentar a autoridade. A grande armadilha é que, para sobreviver nessa selva competitiva, você veste essa máscara tão bem e por tanto tempo que corre o risco de esquecer quem é que está ali de verdade por trás dela. O que traz a gente para essa constatação que é um soco no estômago? Quanto maior a distância entre a imagem construída e a verdade interior, maior tende a ser o vazio silencioso vivido por trás da performance. Esse é o grande alerta da nossa análise. Quando você se identifica puramente com seus resultados ou com a cadeira que você senta no conselho de administração, você abre um abismo dentro de você. E é exatamente no fundo desse abismo que fica aquele vazio persistente, aquele descompasso que, na boa, bônus nenhum de fim de ano ou promoção consegue preencher de forma duradoura. Avançando para a sessão 4, sintomas da verdade silenciada. Pessoal, quando o corpo carrega o que a mente decide ignorar. Sabe o que é muito revelador notar? As maiores pedras no sapato de líderes de alto impacto quase nunca são as crises de mercado ou os fracassos financeiros. Fatores externos a gente resolve com lógica, com estratégia, certo? O verdadeiro buraco é mais embaixo. São aquelas velhas feridas emocionais. Medo de rejeição, de abandono, humilhação, aquele terror escondido de não ser bom o bastante ou uma necessidade absurda de aprovação.
E como essas dores não seguem uma lógica linear e definitivamente não cabem num slide de metas, elas são simplesmente abafadas. E aí, o excesso de trabalho, aquelas jornadas intermináveis no escritório, viram uma anestesia emocional perfeita para a gente não ter que lidar com nada disso. Só que essa anestesia cobra caríssimo, tá? Na prática, a bola de neve rola assim. Passo 1. A gente evita a nossa verdade interna. Tem meta para bater? Quem tem tempo para investigar desejo pessoal? Passo 2. A conta chega. A biologia e a psicologia não perdoam e essas emoções entaladas começam a vazar. E aí, no passo 3, o estrago tá feito. Os sintomas dão as caras. A gente está falando daquela irritabilidade constante, comportamentos meio compulsivos, um esgotamento profundo, relacionamentos que ficam super rasos e aquela sensação crônica de que você está sob pressão o tempo todo. Então, como a gente sai dessa? Bem-vindos à sessão 5. Teatro versus presença real. Saindo daquela autoridade performática para uma liderança realmente enraizada. A grande virada de chave para sua liderança mora bem aqui, nessa comparação. Pensa comigo. De um lado, a gente tem o teatro de autoridade. É viver focado em manter a pose, sendo guiado 100% pelo que os acionistas ou o mercado esperam de você. Isso suga sua vitalidade. Agora, do outro lado, a gente tem a presença real, que é quando as suas ações estão finalmente alinhadas com o que você sente e valoriza de verdade. Isso gera decisões mais conscientes e relações muito mais saudáveis. E um detalhe crucial. Buscar essa presença não quer dizer largar a mão da ambição, esquecer do dinheiro ou parar de crescer na empresa, viu? De jeito nenhum. Significa só entender que sucesso sem estar conectado com você mesmo cobra um preço alto demais. Portanto, a grande transformação se resume a isso aqui. A liderança deixa de ser teatro de autoridade e passa a ser presença. Existe uma força inegável, completamente diferente, que surge no ambiente de trabalho quando o profissional para de atuar no papel que esperam dele e começa a liderar com base nas suas próprias convicções. A sua autoridade não se consolida mais pelo cargo no cartão de visitas, mas sim pela sua presença íntegra ali no dia a dia. Legal, mas como a gente aplica isso? Seção 6. Passos práticos para a integração. Vamos alinhar os resultados externos com a verdade interna. Para te ajudar nessa, a gente mapeou 3 passos que são bem pragmáticos. O passo 1 é o destrave inicial, parar de fugir da própria verdade. Isso vai demandar uma coragem enorme para fazer as pausas necessárias e se perguntar se esse caminho está fazendo sentido para você. O passo 2 é acolher aquelas feridas emocionais antigas que a gente mencionou, porque a grande lição aqui é que a maturidade emocional não é não ter medo, é conseguir atravessar os seus próprios medos sem precisar fugir abrindo mais planilhas de trabalho. E o passo 3, alinhar suas ações com o que você sente de verdade. É trazer coerência para suas atitudes, construir uma liderança que faz total sentido na hora de apresentar os lucros da empresa, mas que também faz sentido do lado de dentro. E chegamos à nossa última sessão. Sessão 7. O verdadeiro luxo na liderança. Indo muito além desse ambiente corporativo sofisticado. Para fechar, eu quero deixar essa reflexão aqui com vocês, que é sensacional. O verdadeiro luxo não é o ambiente sofisticado, o cargo ou o reconhecimento. É conseguir olhar para si mesmo com honestidade e ainda assim permanecer inteiro. Chega um estágio na jornada corporativa onde só ver o crescimento financeiro perde a força. A nossa alma, o nosso ser, exige verdade. Talvez o maior ato de coragem de um líder moderno não seja apenas manter a empresa de pé durante uma crise brava, mas conseguir sustentar o contato com a própria verdade. Fica a pergunta provocativa para você pensar. Ao final de todas as conquistas e metas batidas lá fora, o que realmente restou do lado de dentro? Um excelente ponto de partida para a gente repensar a carreira e a nossa própria presença no mundo, não é verdade? Muito obrigada por acompanhar mais essa análise e até a próxima.